Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à continuidade desse nosso módulo de filosofia e teoria do yoga. A gente está dando continuidade hoje na leitura do Pensamento Vaishnava, onde a primeira pergunta foi o que é o yoga, né? E de forma conceitual a gente foi destrinchando aqui um pouquinho. E a gente ainda está nessa ideia do que é o conceito do yoga, mas a gente já vai abrindo para subconceitos que vão sendo incorporados nesse raciocínio filosófico do yoga, né? A gente vai continuar com a leitura do Pensamento Vaishnava, né, do Bhavana Mohan, e aqui no capítulo que ele fala Yoga, né, tem um subtítulo Axioma 1, não somos o corpo. E parece um paradoxo quando eu falo, né, se não somos o corpo, por que que eu trabalho o meu corpo? Por que que o yoga traz o Hatha Yoga, o yoga corpóreo, né, da ação? Para que eu vou pensar nisso, se já que eu sou uma alma, eu tenho que me descobrir como alma? Como que é isso? Então, o yoga, ele trabalha o seu corpo como um reconhecimento de que você está nesse corpo como um veículo. É como se você estivesse dentro de um carro, e o seu corpo é um carro, e, na verdade, você é a sua alma que está dirigindo esse corpo. Na primeira instância, depois eu vou dar uma outra metáfora mais profunda ainda. Mas para esse momento, pensar que o seu corpo é um veículo, e como que você dirige esse veículo? Que veículo que é esse? Você tem um Fusca? Você tem um Porsche? Você tem o quê? Né? Como que é o seu veículo? E como que é possível ele te levar pelo caminho da vida? Não só isso, né? Mas entendendo que se você está aqui dentro, se ele quebra, você vai ficar no meio do caminho. Então é melhor eu fazer a manutenção preventiva do que ficar corrigindo, né, os problemas que podem dar ao longo do processo. Basicamente, o Hatha Yoga, ele trabalha o corpo para que esses desajustes, não é que eles não vão acontecer, né, gente, porque a gente vai morrer, isso é fato. A gente vai envelhecer, a gente vai ter doença, mas que tipo de doença, que qualidade de velhice, que tipo de morte? Se a gente começa a se cuidar, se a gente começa, né, a prestar atenção no que a gente come, na nossa flexibilidade, na nossa força, no nosso tônus, não dando uma ênfase tão grande, né, de colocar o seu corpo num pedestal, mas de entender ele como um veículo que você está tratando ele, está cuidando dele para que ele continue te auxiliando nessa linha, né, de caminho, de percurso. É mais ou menos isso, esse primeiro estágio do yoga. Então, eu vou ler aqui, ó. A experiência inicial do sistema yoga ocorre no estágio Hatha Yoga e consiste na vivência prática de não sermos o corpo material. No Bhagavad Gita, capítulo 2, no verso 22, o Krishna ensina que, assim como a pessoa muda de roupa, trocando a velha por uma nova, do mesmo modo a alma espiritual troca de corpos, deixando o velho e inútil. Esse, que é o axioma 1 dos Vedas, não sermos o corpo físico, é experimentado no laboratório individual do yogi que se dedica seriamente à prática do Hatha Yoga. Lembra que eu falei que eu estou achando interessante esse lado do yoga online como uma possibilidade muito maior de um experimento profundo em contradição a uma sala de aula onde a gente tem, né, um monte de gente ao redor e a gente acaba se dispersando, tentando se comparar, né? Por meio das variadas posturas chamadas de asanas, pratica-se remover a consciência dos diversos pontos do corpo. É algo prático o que ocorre. A consciência foge da dor da postura e o sentimento de dormência da parte incômoda invade o corpo todo.
Essa prática nos leva, ao final, a termos domínio sobre a atuação da própria consciência sobre o corpo, em parte e no todo. Então, quando a gente está ali no tapetinho, que eu falo, leva a sua atenção agora para a região X, faz o ajuste Y, leva toda a sua consciência para isso que está acontecendo. Firmeza e relaxamento. Firmeza e relaxamento. Quando você se dá conta, os processos iniciais, eles trazem dor, incômodo. Eu falo muito isso. Às vezes a gente está fazendo a nossa prática e a gente fala assim, não quero mais fazer não, tá chato. Não, tá doendo. Que não seja uma dor, por exemplo, não é uma dor de algo que está sendo prejudicado, né? Mas uma dor de músculo, igual uma musculação, igual um local do seu corpo que é encurtado e que você está alongando e ele está doendo, porque no começo você está encurtado. Então, todos esses processos vão trazendo para a gente um incômodo inicial. Quando a gente ultrapassa esse incômodo, e a gente consegue entender o corpo como estou neste corpo, não sou este corpo, você começa a enxergar a sua postura de uma forma diferente. Você começa a entender ele quase que, tipo, estou saindo disso, estou olhando ele de fora. E aí você começa a observar mesmo essa diferença entre o que é consciência e o que é mente. A mente, ela vai te levar para sentir dor na hora, porque ela não quer sair da zona de conforto dela. Então, ela vai te puxar o tempo todo para você sair, porque ela não quer gastar energia. Já a consciência, ela vai falar para você, fica, porque daqui a pouco a gente vai entender essa dor de uma outra forma. Ela não vai ser uma dor, ela vai ser uma sensação. Então, esse é o processo. Quanto tempo que demora? Não sei, porque cada um é um laboratório único. É só você que vai poder experimentar as suas sensações e o seu tempo no seu corpo. Por isso a importância da persistência, da disciplina, da perseverança, de deixar a preguiça de lado. Isso para tudo, né, gente? Para tudo. Na vida é assim. Continuando aqui, ó. Essa prática nos leva, ao final, a termos domínio sobre a atuação da própria consciência sobre o corpo, em parte e no todo. Isso aqui eu já tinha lido, né? Quando se tem o domínio que nos permite remover a consciência de uma parte do corpo e expandimos esse poder, chegamos ao ponto de poder retirar plenamente a consciência do corpo todo. Então, né, olha uma consequência, né? Não acho que isso seja um objetivo. Isso pode ser, em algum momento, iniciar um objetivo dentro do yoga, pode. Pode ser que eu queira, né, chegar nessa consciência. É um objetivo específico, não é um objetivo geral. Mas isso pode acontecer, é isso que eu estou querendo dizer, né? Muitas pessoas passam por isso numa prática diferente. Por exemplo, os atletas, quando eles estão em competição, eles ultrapassam a consciência vai para além do próprio corpo, porque é um esforço tão grande que, tipo assim, é como se tivesse, né, tô me retirando desse corpo e tô observando ele na potência dele. Eles chegam nesse extremo, né? Se a gente for conversar com esses maratonistas, com esses profissionais aí, né, dos jogos, dos esportes, os mais, né, tops, eles chegam nesse processo. E é um processo pelo qual a pessoa que se dedica ao yoga, ela vai ter. Desse instante em diante, temos a vivência clara e lúcida de que não somos o corpo, mas a consciência que o anima. Nenhuma vida neste planeta acontece sem ter uma alma. A matéria por si só, ela não tem vida. O que anima a matéria é a alma. Quando você se apaixona por uma pessoa, você não se apaixona pelo corpo dela.
Você pode até achá-la bonita, mas quando você apaixona, que você vai entrando no relacionamento, conhecendo a pessoa, o que encanta é o que está lá dentro, que é a alma dela. A gente apaixona pela alma, a gente não apaixona pelo corpo. Senão não teria, né, o que que é viver, né, o que que anima esse corpo? É um pouco, assim, difícil de não acreditar que a gente é alma quando a gente pensa por esse aspecto, pelo menos é a minha visão, tá, agora eu estou falando do meu ponto de vista, e pode ser que existam pontos de vistas diferentes e vão existir, lógico. Vemos a visão vista pelo olho, não somos o olho. Ouvimos o som captado pelo ouvido, não somos o ouvido. Se perdermos o olho ou a audição, perceberemos que perdemos os instrumentos de percepção, mas continuamos com a consciência visual e auditiva. Né? Então, de fato, ele está mostrando para a gente exatamente de um modo muito prático, um exercício, né? De você entender que você não é o olho. Você enxerga, mas você não é o olho. Ele é só um instrumento. Se pudermos remover nossa consciência de uma parte, ou mesmo, o que é mais difícil, do corpo todo, estaremos vivenciando a realidade de nossa existência à parte do corpo. Tal vivência é acelerada pelos métodos de Hatha Yoga, que, ao contrário do que propagam exploradores da ingenuidade e do bolso alheio, não é apenas uma mera ginástica, ou muito menos algum método criado para alcançar o bem-estar físico. Uau! Bom, acho que ficou bem claro, né, esse axioma de que a gente não é o corpo, e de como que o yoga é uma das ferramentas possíveis para a gente poder cada vez mais entender, né, é como se a gente estivesse saindo do palco, onde a gente está vivenciando um personagem, e o personagem continua atuando, e a gente sai ali como atores, só observando o personagem, né. Eu fico imaginando quem é ator que atua num filme e depois termina o seu trabalho e vai ver aquele filme que ele fez como personagem, né? Como que ele vai olhar aquele personagem e entender que não é ele? Ele estava ali, ele vivenciou aquelas emoções, né? Ele transpareceu tudo, mas não é ele. Ele é outra pessoa, né? Eu acho que é mais ou menos isso a sensação. Bom, encerrando esta aula aqui, agradecendo a presença de todo mundo, e a gente continua nessa leitura, para a gente poder ter mais conceitos sobre o yoga, tá bom? Até a próxima. Namastê.